Olá amigos, estamos a chegar quase ao final da nossa lição, esta semana onde estamos a ver o Evangelho e a Igreja, uma lição bastante prática. E hoje, quinta-feira, vamos falar sobre semear e colher. Logo na introdução da lição nós víamos que havia aquelas pessoas que ao plantarem e ao colherem guardavam para si, para consumo, as melhores sementes e guardavam um refúgio para depois voltar a semear. E a qualidade das suas colheitas foi caindo. E verificaram que se queremos ter boas colheitas, nós temos que semear boas sementes, não é? E esta semana iremos falar exatamente deste semear e colher. E o texto base em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 6 diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque todo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, aquilo que o nosso comportamento cristão, a maneira como nós nos relacionarmos com os outros, isso ceifaremos. Ou seja, o relacionamento dos outros para connosco será semelhante a isso. A maneira como nós muitas vezes tratamos os nossos irmãos na igreja vai condicionar a maneira como eles depois nos tratam a nós. A mesma coisa se passa muitas vezes dentro de casa. Quando nós temos determinados comportamentos para com a nossa mulher na frente dos nossos filhos, umas atitudes mais agressivas, ou a maneira como nós nos dirigimos a eles enquanto eles são pequenos e ao longo do tempo em que eles vão crescendo, vai depois condicionar a maneira como essas crianças vão relacionar-se, ou esses jovens adultos vão relacionar-se connosco ou com as outras pessoas também. Portanto, a maneira aquilo que nós dermos é aquilo que nós teremos de volta. E a nossa lição traz-nos aqui 3 exemplos que são muito flagrantes. Exemplos não só do Novo Testamento, como do Velho Testamento, que nos mostram aquilo que as pessoas semearam, a maneira como as pessoas se comportaram, condicionaram depois os resultados que tiveram. E temos aqui, por exemplo, o exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E a consequência de terem mentido ao Espírito Santo foi a morte, foi o pecado. E a mesma coisa acontece connosco. Se nós sistematicamente nos enganarmos a nós próprios, pensando que estamos a enganar a Deus, nós teremos depois a consequência da perdição, da morte eterna. Judas foi aquele que se ofereceu para estar com Jesus. Judas tinha determinadas expectativas de Jesus. Quando viu as suas expectativas goradas, porque na realidade ele não compreendeu o ministério de Jesus, ele acabou por se suicidar. E depois temos o exemplo de Daniel. Daniel que se manteve firme. Daniel, como diz no capítulo 1 de Daniel, e se não estou a erro, no versículo 8, diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Ele não deixou que nada daquilo que estava à sua volta o influenciasse. E Daniel foi o exemplo que foi na corte de Babilónia e ao longo não só de Babilónia e depois da Medo-Pérsia, ele continua a ser aquela pessoa que sempre foi respeitado por todos os reis com quem conviveu. E temos acima de tudo o exemplo de Jesus. Jesus que apesar de viver num mundo de corrupção, de ter à sua volta pessoas que tentavam maquinar contra ele, nunca se deixou influenciar e manteve-se fiel à instrução e ao propósito da sua missão. Depois eu gostaria só de realçar um último textozinho que vem aqui na lição que diz: sempre que os cristãos esquecerem este dado primordial da revelação bíblica, caíram inevitavelmente vítimas de pecados enseguecedores de racismo, sexismo, tribalismo, classismo e de 1000 outros preconceitos que têm assolado a comunidade humana desde Adão e Eva até aos nossos dias. Portanto, temos que ser muito cuidadosos e mantermos e fazermos a vontade de Deus, só a vontade de Deus para as nossas vidas. Um abraço e amanhã estaremos aqui para encerrar a nossa lição.